bem-vindos ao nosso canal do Sítio Vila Verde. Hoje iremos começar então uma série de podas. Então a nossa ideia é cada dia dessa semana, estamos na lua minguante, é mostrar um pé de fruta, um arvoredo, como se poda, a maneira mais fácil para poder ajudar vocês. Em especial, vamos começar então hoje com o pé de abacateiro. Iremos podar 2 pés que a gente tem aqui e vamos mostrar para vocês. Vem com a gente! Então, amados, a gente está tirando todos os galhos que estão apontados para baixo, tá? Todos que estão apontados para baixo, a gente está tirando eles, tá? Porque depois ele vai pesar e vai dar problema para nós, ó. A gente não vai poder nem caminhar por baixo dele. O segundo ponto é a gente perceber por dentro dele se tem algum galho se cruzando, ó. Que nem é o caso. Vou ver se a Dani consegue mostrar aqui para vocês, ó. Ó, mostra aqui, ó. Esse galho ele tá para dentro, ó. Então esses galhos que estão para dentro, a gente retira eles totalmente, tá? Não necessariamente o ladrão. O ladrão geralmente ele vem por dentro assim. Mas a gente quer deixar ele o mais compacto possível. Agora o que a gente vai fazer? A gente está notando que tem outros galhos por dentro. Ó, galhos que estão se batendo com os demais, cruzando um por cima dos outros. Também é bom deixar ele sempre limpo. Você tem que olhar por dentro da planta e notar que ela está livre, que nem esse caso aqui, ó, tá? Mas lembrando que essas são as ramas de produção, ó. Volta aqui, vou mostrar aqui, ó. Ó, essas aqui são ramas de produção, tá? As pernadas e os ramos de produção do nosso abacateiro. Então, você cuidado na hora de podar, tá vendo aqui, ó? Uma tá apontada para dentro e por cima da outra, ó. O que a gente faz? A gente deixa um espaço. Então, cuidado só para não começar a tirar muito na poda, tá? Isso aqui é uma poda mais de formação aqui, olha só, queridos, ó. Ó, mais um apontado para dentro da planta, por cima dos galhos. Então, a gente começa a deixar mais arejado por dentro. Eu tenho que chegar naquilo lá agora para mostrar para vocês, ó. Ó, eu aqui no meu pé de abacateiro, tem um galho que tá para dentro, ó. Ele tá para dentro. Então, esse galho que tá para dentro, vou tentar cortar com a esquerda aqui mesmo, ó. Ver se minha canhotinha funciona assim. É isso, ó. Opa! A gente tira ele. Então os galhos que estão para dentro, a gente remove. E esse grandãozão aqui, né? É o que nós vamos podar ele com a motopoda. Então é isso que a pessoa que quando for podar, ela tem que ficar de olho. Galhos que estão para dentro, galhos que estão se tocando, porque a ideia da planta, se tiver muitos galhos, eles vão começar a competir entre si. E também na hora de ter o fruto, eles também vão competir por alimento, por água, por fotossíntese e por tudo mais. Então quanto mais esses galhos entrem aqui, menos sol entra, mais umidade, ou seja, mais fungos, mais bactérias. E se vocês olhar por dentro aqui, ele está bem bonitão esse pé de abacate, está bonito mesmo, ó, sem nada de fungo, sem nada de apodrecimento. Porque a gente está mantendo o interior dele sempre intacto. E a nossa ideia é fazer com que as pernas de baixo subam, e essas pernas de cima a gente quer cortar eles fazendo uma forma, por exemplo, como se fosse uma taça, porém em cima a gente quer deixar bem parelhinho, porque a nossa ideia é ter o nosso pé de abacate pequeno. Não adianta ter um pé de abacate, um monstrão aí, Max, eu tenho um pé de abacate lá de 10, 12 metros, pois é, e daí quando tu vai colher, tem que ter uma taquara de 10, 12 metros também, tem que estar subindo, arriscando. Não, queridos, a nossa ideia é ter um pé de abacate sempre baixinho e produzindo bastante. Nós estamos usando uma motopoda agora, a bateria. Ela não vai lubrificação nela, tá? A gente já esterilizou ela antes de começar a usar com álcool. Você pode usar álcool normal, álcool de poço, álcool isopropílico, qualquer coisa, sendo álcool, tá? Ó, essa é a bateria. O pessoal tá perguntando para nós se estava funcionando, se estava tudo direitinho. A gente super recomenda, tá? A gente tirou os galhos ladrões que estavam correndo por dentro dele, tá? Aqueles galhos que ficam geralmente bem viçosos. E a nossa ideia então é manter eles baixinhos. Você pode notar, se você já vai ter que dar uns passos para trás para mostrar, ó, que tem esses galhos aqui que estão já despontando para cima. A gente não quer isso, porque senão ela começa a mandar nutrientes só para esses galhos de cima e aqui embaixo não produz nada. Como a gente quer manter o pé de abacateiro baixinho, a gente vai fazer uma poda bem no encalço dela aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, você está enxergando aí, Dani? Aqui, ó. Chegando? Vai deixar isso aqui assim. E agora a gente vai
fazer o giro aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó, queridos. Ó, esse galho aqui, ó, olha só, olha o vigor dele. A gente não quer, porque o que a gente quer? A gente quer que esses galhos de baixo cresçam de forma simultânea. Então ele está muito espichado para cima. Aqui eu tenho duas opções, ó. Ele tem umas varas de produção aqui, ó, varas de produção, ó. Eu posso simplesmente cortar na parte de cima, ou posso cortar embaixo e esquecer esse galho. Ó, ele tem galhos, ó, ramos de produção. O que eu vou fazer agora? Eu vou só cortar um corte aqui, eu vou deixar mais ou menos um palmo para cima e vou podar ele, ó. Ó. Por quê? Que é a ideia? Eu aproveito essas guias de produção, ó, aqui. E esse aqui, ó, tem dois galhos indo para um lado, ó, mesmo galho. O que eu faço? Eu corto, ó, e deixo e mantenho. Então, guia de produção, guia de produção, guia de produção. Entenderam, queridos? E eu cortei esse galho que estava pivotante para cima, deixando o nosso pé muito alto. Assim, o que eu cortei? Aqui o que vai acontecer? A gente pode depois passar uma pastinha aqui fungicida, tá? Para não apodrecer, o cortezinho sempre em diagonal para que a água pingue e respingue e a água não entre. E pingue e respingue é boa, né? Mas que pingue, respingue, faça qualquer coisa que a água não fique parada, tá? Então essa aqui, essa pernada aqui a gente já deixou lá pronta, ó, com guias de produção, tá? E cortamos o chupador aqui de nutrientes, que era o roubador dele, tá? E assim nós vamos fazer com todos os demais, deixando eles sempre bem formados, ó. Vou cortar mais uma aqui dentro. Amados, a gente tem esse galho aqui, ó, que tá subindo, ó, subindo muito, tá vendo? E ele já tem uma guia de produção indo para lá, ó. Uma guia de produção indo para dentro, essa eu tenho que tirar, e uma guia de produção indo para lá. O que eu faço? Eu dou um palmo para cima e corto, mantendo aquela guia de produção, fazendo ele abrir ao invés de subir. Entenderam? Vamos ver se eu mostro aqui para vocês. Ó, vou filmar aqui, ó, mais um palmo para cima aí. Ó, tirei, mantive ali, mantive a linha de produção, tirei o que estava para dentro, ó. Vocês estão vendo aqui também, queridos, ó, que esse galho aqui, ele tá indo por cima desse outro. Vocês estão notando esse galho aqui indo por cima do outro? Então, queridos, isso aqui tem que sair fora também, ó. Entendeu? Tem que estar assim, ó. Se vocês visualizar o pé de vocês dessa forma, bem distribuído com os galhos, é sinal que vocês estão no caminho certo. Agora, eles são todos no tamanho perfeito. Dani, agora filma de fora para mostrar para o povo aí. Olha só, eu tenho um galho aqui, ó. Olha só, queridos, ó, eu tenho um galho aqui, ó, que ele tá encostando nos outros lá. Eu tenho duas opções, eu posso tirar esse galho aí de baixo, ó, esse galho de baixo, ou eu posso excluir esse de cima. Então nesse ponto aqui, o bom seria você sempre dar uma pensada, ó, de baixo tá bonito, tá apontando, tá na parte de baixo, tem bastante folha aí, Dani, ó. Qual dos dois tiraria? De cima ou de baixo? Olha só. Então a gente, no bom senso, a gente tira de cima. Mas o que a gente tira de cima? A gente não tira essa guia que tá indo para cá. A gente tira, lembra? Um palmo dessa pernada aí e tira e deixa assim. Por quê? Porque daqui vai sair brotos, a gente conduz para lá também. Assim ela fica por camadas e assim ela produz muito, muito melhor. Queridos, estamos no nosso segundo caso. Esse pé aqui, esse ano nos rendeu muitos abacates. Só que o que está acontecendo? Ele já está despontando. Lembra que eu não quero ele acima de 3 metros? Ele está despontando demais. Lembra-se das guias de produção? Eles produziram muito nessas guias aqui. Então, o que é o caso? Quando a gente bate o olho aqui, é analisar a planta mais uma vez. Sempre, amados, podar na lua minguante. Não se esqueçam disso. Lua minguante porque os nutrientes estão na raiz, toda a seiva dela está concentrada na raiz, sempre nos meses que não tem R, agosto, maio, junho, julho e agosto. Sempre nesses meses que não tem R, tá bom? É os meses que a planta está em estado de dormência e a gente pode fazer essa poda. Então vamos lá de novo, vamos dar uma analisada. Agora a gente começa a olhar os galhos por dentro. Nossa, já olha que tem um ladrão ali, ó, enorme, ó. Vê se consegue subir e mostrar aqui, dando pro pessoal que tá em casa. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem dois galhos, ó, se cruzando, ó.
Nós temos mais galhos por dentro também, ó. Por dentro, lembra? A gente precisa ter sol dentro. Ó. Então, a primeira coisa que tu faz, tu olha os que estão para dentro, os que estão apontados para baixo, para dentro, e remove eles. Ó, para dentro. Ó, já comecei a limpar. Agora eu vou subir mais um pouquinho para depois ir para esse galho ladrão ali. Pode ver que o galho ladrão, geralmente eles são viçosos, ó. É bonito de ver eles, ó. Só que o que eles fazem, ó, eles transpassam dentro e estão na vertical. Então esses dois galhos aqui eu tenho que remover eles para poder esse galho aqui e esse outro aqui produzirem. Ou eu posso escolher, posso manter esse galho ladrão se for o caso e cortar o de baixo. A gente pode fazer isso também, tá? Lembrando que o corte ele tem que ser sempre bem rente. Não deixe tocos, tá? Não deixe tocos. Corte o mais rente possível da planta. Olha aqui, ó, Dani, ó, pegou bem, ó, olha só, pra dentro, ó. Ó, tá vendo que esse aqui tá por cima do outro lá? A gente vai tirar essa guia igual aqui, né? Mas se não fosse tirar, vocês teriam que... Porque ela tá por cima dos galhos, ó. Ela tá por cima dos galhos, então não adianta eles deixarem... Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ele tá competindo, ó. Só que eu não consigo chegar lá nele ainda, tá? Vamos ver aqui. Ó. Por dentro, por dentro. Olha a pergunta da Dani. Se não podar, o que que acontece? Primeiro, dá frutos pequenos. Se der frutos, tá? Segundo, ela enche, apodrece, enche de fungo, enche de limo por dentro, enche de pragas, porque não ventila a planta por dentro. Uma planta que deveria durar... Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, olha o que acontece. Olha aqui, ó. Como a planta não pega sol e tem muita umidade, olha isso aqui, ó. Vocês conseguem distinguir? Isso aqui tá seco, ó. Ó, seco, ó. Ela mesma começa a morrer, porque ela não recebe sol, não recebe, entendeu? Nutrientes necessários. Então ela acaba apodrecendo de dentro para fora. Então, ah, Max, meu pé não produz. E eu pergunto para as pessoas, quando é que foi a última vez que tu podou ela? Vamos pegar os ladrão? Olha o tamanho dele, Dani. São viçosos, olha que coisa mais linda. Diz que dá para fazer uma porquinha com ele. Fazer uma muda dele, olha aí, ó. Olha aí, olha o tamanho dele. Só de tirar ele já liberou. Ó, e nós temos mais um aqui, queridos, ó. Mais um ladrãozão, ó. Que agora eu tô entre manter, acho que vou deixar esse aqui que tá mais bonito, né, e remover esse aqui. Então, tem que ser sempre o bom senso, ó. Tirei dois galhos, eu não precisei tirar mais. E um galinho que vindo para cá. Já liberei praticamente toda a planta. Agora é fazer mais alguns ajustes e ela está prontinha. Prontinha para produzir mais abacates ano que vem. Olha que interessante. Então, amados, a gente consegue então visualizar. Agora já está começando, dá para visualizar a parte aí do céu. E agora, mais uma vez, a gente vai arrancar os ladrões aí que estão deixando o nosso pé muito alto. A gente nota que tem um que está despontando, ó. A gente nota que está despontando. Então, por estar despontando, eu vou deixar a guia de produção ali e... Uhul! Podar é uma arte. Eu digo que a pessoa que poda ela é um artista. Porque a gente consegue conduzir a planta da forma que a gente quer. Não tem um assim diz, né, certinho, ah, tem que ser dessa forma. Conforme o ambiente, conforme a estrutura, conforme o que a planta te apresenta é a forma que tu vai conduzir ela. Nós aqui deixamos 3 pernadas. O bom sempre trabalhar com abacateira é deixar 3 pernadas, ou seja, 3 pernas grossas e delas saírem as demais pernadas. Esse é o correto. Ou seja, deixa 3 pernadas e delas sair o que? Uma forquilha pelo menos. E assim a gente vai mantendo a árvore baixinha e sempre produzindo bastante. Que é o nosso caso agora aqui, mais uma vez. A gente vai podar mais uma árvorezinha e vamos podar mais essa aqui, ó. Amados, olha só agora a gente consegue enxergar. A gente manteve as 3 pernadas, fizemos ele em forma de taça também, para ficar bonitão. Deixamos as guias de produção, que ou seja, as pernadas tem mais as ramas que saem, que são as guias. E dessas guias tem as guias de produção, que eu já expliquei para vocês, que é onde nascem ali os abacates. Aqui então eu fiz um rebaixamento nele, eu cortei
essas pontas e deixei as guias de produção. Por quê? Porque se a gente começa a cortar muito, a gente não tem abacate ano que vem. Então a nossa ideia é manter o pé de abacate baixinho, lembra-se disso? Liberto no meio, ou seja, que no meio tem que entrar sol, tem que entrar ar. E agora a gente vai descer para a gente fazer a parte do pé, que é muito importante. Às vezes a gente só olha para cima na planta. O que acontece? As pessoas têm dozinho de podar, gente. Tem dozinho de podar. Gente, não pode ter dozinho de podar. Você tem que pensar que tu está ajudando a tua planta a ela manter os nutrientes somente para aqueles ramos que são necessários. Assim dá o quê? Dá frutos enormes. Olha o que aconteceu com a minha... Eu vou ter que esticar a correia da minha motopodinha aqui, ó. Olha a correiazinha dela, o facãozinho dela. Deu para trás ali. Mas agora não vou usar. Então vocês viram como é importante uma ferramenta dessa? Cortar com a alicatezinha. Só fez uma limpeza então no pé, fizemos uma limpeza então na planta, deixando o interior dela todo aberto, como foi comentado para vocês. Olha aqui, ó, como eu falei para vocês, tem as varas, as guias de produção. Deixa eu até tirar isso aqui, que isso aqui tá feio para mostrar para vocês, né? Ó, aí dessas ramadas principais é onde saem esses bracinhos secundários, vamos chamar assim de bracinho secundário, para ajudar vocês também em casa. Tem a pernada, o braço secundário e dele saem as ramas de produção. Olha só, saiu a rama de produção, ou seja, a linha de produção, o broto de produção, o galho de produção, dela sai mais um pitinho para baixo, de onde que a gente tirou então o abacate. Imagina como se o abacate estivesse aqui e a gente tivesse que colher. Então por isso que, por isso que a gente não corta essas pontas assim, ó, como se fosse um buquê, ó, na ponta dele, porque justamente nesses buquês é onde que eles têm a produção. Lá em cima também apareceu. Então, assim por diante. Olhando assim, parece que até ficou feio, né? Ai, mas o Marcos terminou com a planta. Não, mas não se preocupa, vai dar 2 meses, 3 meses, ela vai rasgar a brotação de novo, vai fechar e assim por diante. Então a gente tem que estar sempre o quê? Fazendo a poda. No inverno tem que ser feita a poda. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas para vocês, espero que eu tenha ajudado vocês. Nesse caso foi o abacateiro. O próximo vídeo a gente vai fazer ali sobre a laranjeira para vocês, tá? Laranjeira e bergamoteira. Vamos dar uma ideia para vocês como é que se poda a cítrica, principalmente laranja e bergamota ou mexerica. Então vocês têm que ficar de olho aí nos vídeos de poda, que esse é o número 1 dos vídeos e a gente vai fazer uma série sucessiva de vídeos de poda, tá bom? Lembrando que sempre o que? Antes de guardar a ferramenta, esterilizar com alquinho, para não ter nenhuma bactéria ou fungo aqui, para vocês estarem passando para as demais plantinhas, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!